Irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento em que aqui nos encontramos. Nós exaltamos o nome do Senhor, que nos permite esse privilégio de nos reunirmos para exaltarmos e glorificarmos o seu nome através desse ato de culto. Sejam bem-vindos nossos irmãos e também aqueles que nos visitam nesta oportunidade. Nós agradecemos a participação dos irmãos que estão conosco, tanto membros desta comunidade, desta igreja, quanto aqueles que nos visitam. Todos são muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus pela sua presença, rogando que as bênçãos de Deus recaiam abundantes sobre a vida dos irmãos, membros e também visitantes que estão conosco, participantes, irmãos que têm já assiduamente participado conosco. Nós damos boas-vindas aos irmãos. Nós passamos a palavra ao presbítero Jadir, que estará conduzindo a liturgia do culto nesta oportunidade. Boa noite, igreja. Louvado pois seja o Senhor. Mais uma vez aqui estamos e agradecidos ao Senhor por estarmos tendo a oportunidade de estar na casa dele, para juntos compartilharmos do seu amor, da sua misericórdia e, acima de tudo, prestarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos convidar aos irmãos que se coloquem em pé. Vamos estar curvando as nossas frontes, vamos estar falando com Deus na palavra de oração, de adoração. Curve a sua cabeça e nós estaremos falando com o Senhor. Queremos convidar para nos conduzir à presença do Senhor, essa palavra de oração, o nosso irmão diácono Jorge. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que temos de retornarmos à tua casa nesta noite, para podermos cultuar o teu santo nome. Amém. Nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor aceite o teu plano de dar a nossa adoração. Sim. Queremos te pedir também, ó Pai, que o Senhor faça de nós verdadeiros adoradores. Amém. Nós possamos adorar em espírito e verdade. Nós possamos adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e que adorarmos a Pai pelo que tu és em nossas vidas. Pai querido amado, obrigado por esse momento, Pai. E que tudo que for feito, Pai, no decorrer de todo esse curso, que seja tão somente para a adoração ao teu santo nome. Amém. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, como nos encontramos, abramos nossas Bíblias em Isaías, capítulo 25, os 9 primeiros versos. Isaías 25, os 9 primeiros versos. Vamos estar fazendo essa leitura de forma alternada. Amém? Então assim nos diz a palavra. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e te louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque das cidades fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma menina. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Pelo que povos fortes que te glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado nas angústias, refúgio no banco da tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos o corrupto
acerto, tu abaterás o ímpio dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste momento a todos os povos um banquete de coisas lúgubres, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tapuã e vinhos velhos bem ratificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Todos, naqueles dias se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando com essa porção lida de sua palavra. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor com o cântico do hino de número 3, a igreja em adoração. Ainda em Isaías, no capítulo 38, verso de número 17. Isaías 38, verso de número 17. Assim está registrado:
Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Teremos a oportunidade, por alguns instantes, curvar as nossas frontes e silenciosamente confessar a Deus os nossos pecados. Deus ouve, Deus atende, acima de tudo, na sinceridade dos nossos corações. Curva a sua cabeça e por alguns instantes em oração silenciosa. Depois de alguns instantes em oração silenciosa, queremos convidar para nos conduzir à presença do Senhor em oração audível, a gratidão pelo perdão, a nossa irmã jovem Sueli. Verdade. Tu conheces, ó Pai, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Senhor, te pedimos perdão por cada pensamento, atitude que tivemos e que fazemos que não te agrada. Amém. Te pedimos, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e que possamos a cada dia, Senhor, nos humilhar em pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Sim. Amém. E agora, neste momento, te agradecemos por cada pecado que fizemos. Amém. Obrigada, Senhor, porque tu és misericordioso conosco. Amém. Em Jesus. Amém. Amém. Vamos estar sentados mesmo como estamos, entoar o hino de número 336, Transformação. Expressar a nossa alegria pelo perdão. Amém.
Ainda em Isaías, nesta capítulo 12. Isaías, capítulo 12, faremos essa leitura em conjunto. Leiamos, assim nos diz a palavra: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu canto. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Ainda em pé, como nos encontramos, vamos estar curvando as nossas frontes e vamos estar falando com Deus numa palavra de oração, de louvor. E para nos conduzir à presença do Senhor nesta palavra de oração, queremos convidar a nossa irmã Renata. Louvamos só Deus nesta hora, grato Senhor por esta oportunidade, grato Senhor pela vida que o Senhor tem nos dado, Deus tem nos sustentado, e grato só Deus por tua misericórdia grandiosa, Senhor, nos alcançou e nos alcança e se renova todos os dias de nossas vidas, renova a tua palavra. Te louvamos, Senhor, por teu grande amor, por tua salvação, ó Deus, que também de ti alcançamos, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja, a gratidão, Senhor, dos nossos corações. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude para que possamos, Senhor, dedicar a ti a nossa vida em louvor todos os dias, ó Deus. Amém, não Deus. só com os nossos lábios, mas com as nossas vidas. Amém. Receba, Senhor, o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Quero convidar a equipe de louvor para estar se posicionando. Queremos agradecer a Deus, aos visitantes, se é que nós temos visitantes de primeira vez, primeiro, segundo, agradecer a presença trazida pelos pais, né, da Luísa, e aos irmãos, né, que é a alegria estar conosco. Quem eu estive vendo? O Alex, né, está aí, mais uma vez, uma visitante. Louvamos a Deus pela sua vida e vamos estar louvando a Deus através dos cânticos espirituais. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos nós louvar o Senhor através dos cânticos espirituais. E nós, com alegria, nós damos graças ao nosso Senhor, porque sabemos que Ele é o Deus que está acima de qualquer circunstância, no tempo de dificuldade. A Bíblia fala que nós não estamos isentas dela, mas nós podemos descansar, porque nós temos um Senhor que trabalha por nós, porque nós temos um Senhor que cuida de todas as coisas e nada sai do seu controle. Então vamos louvar o Senhor com o cântico Descansarei. Descansarei.
gostoso, né? Poder ter a oportunidade, a liberdade de expressar a nossa alegria através de louvores ao Senhor. Estaremos passando a palavra agora ao pastor, que estará dando continuidade no culto desta noite. Irmãos, nós queremos nesse momento passar a cerimônia de batismo da Luísa Velasco Cardoso e quero convidar aqui à frente seus pais, nosso irmão presbítero Diego e a Jaqueline, que tragam a Luísa até aqui para que nós possamos proceder a esta cerimônia. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los nesta oportunidade em que estão de férias. Como os irmãos sabem, né, nossos irmãos estão residindo na Finlândia e aproveitaram agora essa vinda para batizar a Luísa, o que deve ser feito por todos os pais cristãos, para que o nome de Deus seja glorificado, o nome da Luísa escrito no livro da vida, com esse ritual de iniciação na igreja cristã. Nós estaremos fazendo a leitura antes de proceder o batismo, a leitura de Marcos capítulo 10, Marcos 10, que diz assim, versículo 13 e 14. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Que Deus, o Senhor, nos abençoe nesse momento em que vamos proceder a esta cerimônia. Irmãos, como todos devem saber, a Igreja Presbiteriana, ela tem como sacramentos a ceia do Senhor e o batismo. São os dois sacramentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A participação na mesa do Senhor e a iniciação na igreja cristã que se dá através do batismo. E nesta oportunidade nós estamos recebendo para o batismo a Luísa Velasco Cardoso, filha do casal, nosso irmão Diego e a Jaqueline, sabendo que o batismo é o sucedâneo natural da circuncisão e marca o início na igreja cristã desta criança através do batismo. A palavra de Deus que nós lemos mostra que Jesus a recebeu nos braços, recebeu as crianças, os pequeninos nos braços, dizendo: dos tais é o reino de Deus. Aos pequeninos pertence o reino de Deus, como a todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E desta feita nós gostaríamos então de proceder a algumas questões, algumas perguntas constitucionais que fazem parte desse momento. A Luísa foi trazida aqui naturalmente pela obediência dos pais a esse princípio bíblico. Não há necessidade de nós perguntarmos se eles fazem isso por espontânea vontade. Claro que fazem, por isso, pela razão tal, eles trouxeram aqui a Luísa. Mas saber, além desse fato, que já está implícito, o fato mais importante ainda, que é saber de vocês, se vocês prometem
conduzir a Luísa nos caminhos do Senhor, ler a palavra de Deus com a Luísa, orar com ela e por ela, para que ela possa, na idade da razão, fazer a sua livre opção por Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Prometem? Sim. Gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. Irmãos desta comunidade, cujos irmãos, nosso irmão presbítero Diego, que é presbítero em disponibilidade nesta igreja, e também a Jaqueline, assim como eles responderam positivamente a esse compromisso, gostaria de saber dos irmãos que são membros dessa comunidade e agora haverão de assumir um compromisso com eles, com esta família, de oração constante, contínua, para que Deus os guarde, para que Deus os abençoe, para que Deus lhes dê condição de criar a Luísa nos caminhos do Senhor, orando por ela e com ela, para que ela siga na idade da razão os caminhos do Senhor. Os irmãos prometem essa oração, os irmãos prometem caminhar desta forma, orando não apenas hoje, mas orando sempre, apesar da distância, por este casal e pela Luísa. Prometem? A igreja assume um compromisso com vocês e nós também assumimos esse compromisso de orar por vocês e pela Luísa, não obstante estarem tão distantes de nós quando vocês retornam. Quantos quilômetros? Quantos mil? Um monte, né? Um punhado de milhares de quilômetros, né? Nós estamos distantes, mas a oração, ela é instantânea, ela chega em todos os lugares e chegará lá no lar dos nossos irmãos, na medida em que nós assumimos esse compromisso de orar por eles e com eles. Eu quero convidar o diácono Arnaldo que traga até nós aqui a nossa taça batismal para que a gente proceda aqui, ó. Irmãos, então vamos proceder. Claro, para não assustar a Luísa com pouca água, né? Ela gosta de água? Luísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós recebemos, ó Deus, esta preciosa vida no nosso meio e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, escrevendo o seu nome no livro da vida e abençoando seus pais, a Jaqueline e o Diego, para que possam cumprir tudo aquilo que aqui hipotecaram, tudo aquilo que aqui prometeram diante de ti, diante desta comunidade reunida. Rogamos as tuas bênçãos abundantes sobre esta preciosa vida e sobre a vida de seus pais e seus familiares. Rogamos, ó Deus, que tu os abençoe abundantemente nesse propósito, em nome de Jesus. Amém. Nem chiou, né? Obrigado, Ana. Eu gostaria de fazer agora um convite aos familiares que viessem até aqui, familiares, avós, paternos e maternos, tios, primos, se tiverem aí, né? Bisavó, né? Tataravó, não tem não, né? Irmãos, eu convidei vocês aqui porque a igreja faz um compromisso, estabelece um compromisso, mas a família também tem um compromisso com o Diego, com a Jaqueline, com a Luísa. E eu quero saber de vocês que são familiares, avós paternos e maternos, vocês prometem igualmente o que fez a igreja, vocês são esta igreja também, mas como familiares, como avós, como tios, como primos, né? Como bisavós, bisavó, né? Vocês prometem orar pela Luísa constantemente, lembrando da Luísa todos os dias e orando também pelos seus pais, para que possam caminhar seguros nessa direção, na direção do Senhor, fazendo-lhe a vontade,
contribuindo para que eles possam ter o trabalho deles facilitado, pela sustentação das orações de vocês, prometem? Hã? Sim. Ah, sim. Sim, nada. Deus abençoe vocês, viu, familiares. Deus abençoe vocês que estão aqui assumindo esse compromisso enquanto familiares, tá? E também enquanto igreja. Rogamos a Deus esteja abençoando vocês, e nós vamos orar agora também pela família, pelas famílias aqui reunidas, para que possam cumprir esse propósito. Oremos. Senhor, mais uma vez, te dirigimos a nossa oração e colocamos diante de Ti a vida de todos esses familiares que assumem esse compromisso de interceder pela vida da Luísa e pelos seus pais, para que os propósitos aqui, Senhor, confiados a Ti, os propósitos aqui estabelecidos, ó Deus, e prometidos pelos seus pais e pelos familiares, possam ser cumpridos a cada dia, para a glória do Teu nome, Senhor, para a edificação desta igreja, para o crescimento e edificação desta família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Parabéns pela Luísa, parabéns a vocês por assumirem esse compromisso com Deus, que é dever de todo crente, especialmente os crentes presbiterianos. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Tá? Não podemos abraçar, mas sintam-se abraçados por mim. Tá? Deus os abençoe. Tá bom, queridos? Podem assentar-se, por favor. Muito obrigado. Irmãos, depois desse momento sublime, quando recebemos através do batismo a Luísa como membro não comungante desta comunidade, agora ela passa a fazer parte dessa comunidade, nós vamos também passar a um outro momento sublime também do culto, que é quando nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos nela refletir. Quero convidar aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Salmo 50, versículo 14 diz assim, nós vamos ler o versículo 14, e eu quero convidar a igreja que leia conosco. 14. Invoca-me, vamos todos, invoca-me, aliás, esse é o 15, está certo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os seus votos para que logo se estire. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Irmãos, é isso que agrada a Deus, fazer exatamente o que diz a palavra do Senhor aqui. Nós vamos orar e nesse momento quero pedir ao reverendo Lilian que faça essa oração por iluminação antes de meditarmos na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, nós somos imensamente agradecidos porque temos a oportunidade, temos o privilégio de poder estarmos em Tua casa nesta hora, de estarmos reunidos em Teu nome e reunidos para prestarmos o nosso culto. Amém. Quando vamos amar a Tua palavra, para nela meditarmos e elas transmissão para nossas vidas, Amém. queremos que estejas falando aos nossos corações, Amém, Senhor. dando-nos a conhecer a Tua palavra e a Tua vontade para a nossa vida. Pois Tu conheces cada uma vida aqui presente, cada lar aqui presente ou representado. Amém. Tu sabes o que cada um veio fazer, o que cada um veio buscar em Tua casa nessa hora.
Realmente que te rogamos que uses de misericórdia para conosco e fale aos nossos corações. Amém. Também queremos, Pai, que tu estejas iluminando a mente e o coração dos teus servos, a quem tu já preparaste para trazer-nos a tua palavra, para que ele fale apenas daquilo que receber de ti. Amém. E jamais venha falar do que ele quer, do que ele sabe. Amém. E assim, Pai, abra também as nossas mentes, nosso entendimento, para que possamos não apenas ouvir, mas também entender, aceitar e viver a tua palavra a cada momento de nossas vidas. Hoje rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Irmãos, Salmo 50, ele trata da essência do culto a Deus. Aqui, Deus estava falando para o seu próprio povo, e cujos sacrifícios eram oferecidos, como está registrado aí no versículo 8, continuamente. Esses sacrifícios eram oferecidos continuamente. Está escrito aí, versículo 8 do capítulo 50. O fato é que, embora o povo estivesse sacrificando ao Senhor, ele não estava agradando a Deus com esse sacrifício. Não estava agradando a Deus. Então, o que é que agrada a Deus? Nós vimos no texto que lemos, o versículo 14, o que agrada a Deus. Agradar a Deus é isso, é fazer o que nós lemos aqui. Oferece sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Isso agrada a Deus. E é exatamente foi isso que Deus exigiu do seu povo. Qual era então o motivo da repreensão de Deus? No versículo 8. Tá? O versículo 8 ele diz assim: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Então, certamente, Deus queria mais do que somente sacrifícios. E o povo estava oferecendo sacrifício pelo sacrifício, e não pela pessoa do Deus vivo, e não centrados na vontade do Deus vivo. Algo mais que pudesse demonstrar o nível de fidelidade e de comprometimento com Deus. É isso que ele queria do seu povo. Deus mesmo mostra o que lhe agrada. Por isso ele cita Davi, divinamente inspirado, ao escrever, aliás, Asaf, divinamente inspirado, ao escrever esse salmo, ele faz esse registro. Isso pode ser visto no versículo 14 que nós lemos. É isso que agrada a Deus. Portanto, à luz desse texto, nós estaremos observando algumas atitudes que agradam a Deus. Que atitudes nós podemos ver no Salmo que agradam a Deus? Em alguns textos que nós vamos aqui observar. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 15. Agradamos a Deus quando vivemos na sua completa dependência. O texto diz assim, que nós lemos no início, mas vamos repetir agora: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, no momento da dificuldade, no momento em que nós mais precisarmos de Deus, no momento em que tudo mais falhar, no momento em que nós não tivermos mais condições de encontrar solução para qualquer que seja o drama da nossa vida, o Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agradamos a Deus então quando nós o buscamos, quando nós dependemos dele,
quando nós fazemos exatamente como está escrito aí, tá? Então, irmãos, primeira maneira que temos no texto e que mostra que nós devemos agradar a Deus é buscar a sua presença, é invocá-lo na angústia, no momento mais difícil da nossa vida. É assim que nós devemos fazer, é assim que nós agradamos a Deus. Segunda orientação que temos no Salmo é que nós agradamos a Deus quando guardamos a sua palavra. Observe o versículo 16 e 17. Eles dizem assim: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? O que o Senhor quer? O contrário disso. O Senhor quer pessoas que assumam compromisso com a palavra de Deus, e não aqueles que aborrecem a disciplina e rejeitam a palavra de Deus. Nós agradamos a Deus quando nós buscamos a sua palavra. Nós agradamos a Deus quando nós conhecemos a sua palavra, conforme diz Oséias, lá em Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou quando fazemos, como o próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Agradamos a Deus quando guardamos a sua palavra. Portanto, é fundamental, irmãos, que nós tenhamos esse compromisso com Deus. É fundamental que nós busquemos a palavra do Senhor para conhecer mais a Deus, para conhecermos mais de nós mesmos, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos que nada somos, mais sabemos que não passamos de pecadores depravados, que nada merecem de Deus, que indignos somos diante de Deus. Por isso agradamos a Deus quando buscamos a sua palavra. Terceiro lugar, irmãos, versículo 18: agradamos a Deus quando nos afastamos da prática do mal. Observe o versículo 18, e ele diz assim: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. O que é isso, irmãos? Isso é a prática do ímpio. Mas o que Deus deseja de nós? Que nós não hajamos dessa forma, que nós não façamos o que faz o ímpio, que nós não façamos aquilo que faz ou que fazem, aqueles que não conhecem a Deus. O Senhor deseja que nós nos afastemos do mal, assim como ele registra lá no Salmo de número 1, tá? Quando há uma orientação precisa sobre como deve andar o servo de Deus, tá? E não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. É assim que Deus deseja que nós vivamos a nossa vida cristã. Em quarto lugar, agradamos a Deus quando fazemos a nossa boca um instrumento de edificação. A palavra de Deus é clara. Versículo 19 vai dizer assim: soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Versículo 20: senta-te para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Exatamente o contrário do que deseja Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Como é que Paulo orienta aos Efésios, lá no capítulo 4, o versículo 29? Ele vai dizer exatamente o contrário disso, porque ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim, unicamente, a que for boa para a edificação,
segundo a necessidade. Agradamos, pois, a Deus quando fazemos da nossa boca um instrumento de edificação. É assim que Deus deseja que nós usemos os nossos lábios. Infelizmente, irmãos, infelizmente, uma realidade constatada, observada, vista, né, comprovada por nós, na nossa prática, em quase 40 anos de ministério, é que hoje a nossa geração, é claro que isso sempre aconteceu, né? Ao longo do nosso ministério nós tivemos a oportunidade já de testemunhar isso, mas hoje muito mais, da boca de membros das comunidades cristãs, de oficiais e até de pastores, usando a boca para falar obscenidades, Mas se fosse uma ou outra palavra esdrúxula, ou um vocabulário chulo, mas não é só isso. É usando os lábios para falarem obscenidades. Por isso é que Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, segundo a necessidade. Mesmo a palavra boa tem hora para ser dita, mesmo a palavra boa, porque às vezes você vai dizer uma palavra boa para uma pessoa que está passando por um momento difícil, que está passando por uma crise. Essa palavra não é bem recebida. É preciso esperar o momento certo para dizer a palavra certa. A boa palavra também tem hora para ser dita. Por isso é que Paulo diz: segundo a necessidade. Em quinto lugar, irmãos, agradamos a Deus quando dele não nos esquecemos. É verdade que tantas vezes nós caminhamos na presença do Senhor, fazendo parte de uma igreja cristã, caminhando junto com os nossos irmãos, mas quantas vezes nós parece que fazemos isso no piloto automático, não é? Nós vamos seguindo a vida cristã no piloto automático, igual o aviador faz com o avião, né? Coloca no piloto automático e sai da cabine e o avião segue o seu curso, né? Muitas vezes fazemos isso, mas agradamos a Deus quando dele não esquecemos. Versículo 22 diz assim: considerai, pois, nisto, vós que esqueceis do Senhor. Isso tanto é verdade que está escrito aí na palavra de Deus. Nós podemos esquecer de Deus? Podemos. A gente não esquece de Deus somente quando tem amnésia, ou quando o seu nome apaga da nossa mente. Nós fazemos isso quando não deixamos de cultuá-lo de forma adequada, conveniente, correta, segundo a orientação bíblica, quando nos esquecemos de fazer aquilo que a palavra de Deus determina. E aqui o texto está dizendo que nós agradamos a Deus quando dele não nos esquecemos, ou seja, quando dele não nós nos lembramos. É preciso lembrar sempre do Senhor na nossa vida. E nós lembramos do Senhor quando oramos, quando lemos a sua palavra, quando testemunhamos com a nossa vida, com as nossas práticas, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Portanto, esta é a quinta orientação desse texto. E para finalizar, irmãos, há uma sexta orientação que o texto nos diz, e aqui diz que nós agradamos a Deus quando o glorificamos com a nossa confissão. Portanto, olha o que diz o versículo 23: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Quando nós testemunhamos ao Senhor,
quando nós vivemos essa vida de preparo, essa vida de recepção da palavra de Deus, de compromisso com oração, oração por nós e oração pelos outros, oração pela comunidade cristã, oração pela cidade onde nós habitamos, oração pelas nossas lideranças. Deus deseja que nós glorifiquemos o seu nome com o nosso testemunho, com compromisso com Ele. E é isso que devemos fazer sempre. Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos, doravante, buscar na palavra de Deus orientações precisas para que nós possamos agradar a Deus sempre. E aqui, Deus, que não estava satisfeito com o seu povo, diz o que devemos fazer: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Quando nos tornamos membros da comunidade cristã, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, mesmo aqueles que foram batizados na infância, o que é que nós prometemos diante da igreja, juntamente com o ministro que estiver nos arguindo e nos conduzindo na profissão de fé? Nós prometemos orar, nós prometemos ler a palavra de Deus, nós prometemos testemunhar de Cristo, nós prometemos orar uns pelos outros e com os outros, uns com os outros, e nós prometemos todas essas coisas. Mas muitas vezes a gente fica na promessa e não cumpre aquilo que foi prometido quantas e tantas vezes. Portanto, irmãos, esse é o desejo que Deus deseja, é o desejo que Deus quer na nossa vida, é o desejo de Deus para a nossa vida. Façamos exatamente como está estabelecido na palavra do Senhor, e certamente Deus há de agradar-se daquilo que estamos fazendo. Portanto, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja, Deus nos conduza, Deus dirija os nossos passos. Amém. Vamos orar, irmãos, nesse momento em que nós estamos concluindo o nosso culto. Vamos agradecer a Deus por esse instante festivo, né, quando recebemos mais um membro não comungante nesta igreja. Nós agradecemos a Deus por ver os irmãos conosco, familiares do Diego e da Jaqueline, presentes conosco, hoje com um grupo maior de membros participando do nosso culto. Nós queremos agradecer a todos aqueles que participam deste culto de adoração e louvor e exaltação do nome do Senhor nesse momento. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por esse instante em que permite, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, que nós tenhamos oferecido a Ti esse culto. Permite, ó Deus, que mesmo sendo crentes, pecadores, indignos diante de Ti, Tu nos recebes, ó Deus, Tu recebes o nosso coração, Tu recebes a nossa gratidão, Tu recebes a nossa oração, e Tu tens tido compaixão de nós, Tu tens tido misericórdia de nós, mesmo sabendo, ó Deus, que somos grandes pecadores diante de Ti e que nada merecemos, mas no Teu imenso amor, no Teu imensurável amor, que enviou a Jesus para que morresse no Calvário e assim nos redimisse dos nossos pecados, permitisse, ó Deus, que nós tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida, que nós fizéssemos parte deste povo, que é o Teu povo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando de casa, abençoe os nossos irmãos idosos, aos enfermos, aos enlutados. Queremos rogar que Tu estejas abençoando toda a família Nicolau,
guardando os seus corações. Ó Deus, confortando e dando-lhes a consolação do Senhor. Tem misericórdia também, Senhor, do Edmilson, abençoando, Senhor, aquele coração, trazendo-o de volta a este lugar, abençoando nesse momento em que também está com o coração apertado, condoído pela perda de sua mãe. Conforta o coração do teu servo, abençoa-o, ó Deus, trazendo-o novamente a este aprisco. Nós rogamos as tuas bênçãos sobre o teu povo, a tua igreja. Também agradecemos, ó Deus, pela vida da Luísa, pela vida do Diego e da Jaqueline, que nesta noite conduziram a ti, Senhor, a Luísa através do batismo. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção. Abençoa essa família, abençoa todos os familiares, ó Deus, dos teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai muito amado, a graça eterna e maravilhosa de Jesus, as doces e eternas consolações, o conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, irmãos, pela participação em nosso culto desta noite. Deus esteja abençoando e conduzindo-os de volta aos seus lares. Nós estaremos agora ouvindo o pós-lúdio pela nossa irmã Renata, nossa ministra de música, e depois deixando o nosso recinto, pedir aos irmãos que saiam sem aglomeração, de preferência um banco de cada vez, começando lá por trás, os últimos serão os primeiros, né? E nós possamos manter o nosso cuidado com essa situação crítica que nós estamos vivendo, né? De pandemia e do coronavírus nesse momento. Deus nos abençoe abundantemente.